Olá, Pastor Jair, buenas noches. buenas noches, tudo bem? Todo bien, gracias a Dios. ¿Vos bien? Acá tudo bem, Mucha lluvia, ¿verdad? bastante. Sí. La familia, Sim, sim, estamos indo bien, um dia por vez. bien, está bien. Seguimos orando por ustedes. Muitas graças. E sua esposa fez anos Cum- esta cum- semana? Cumplió ayer, Ah, cumplió ayer. ah. Transmita o quê? Parabéns, Felicitaciones, felicitações para ela. te lo han dado. Muchísimas gracias, pastor. Aham. Está bien. Se ve que la cámara tuya también quedó con el bug. Hay un bug del Zoom que É, a veces le tilda un poco tem la que. cámara. Aham. Ah, eu pensei que uma atualização tinha causado este problema. Sí, es eso. Cuando se actualizó la última vez, se ve que mi computadora estaba con eso la clase pasada y solamente después de reiniciarla, salir del Zoom, reiniciar la máquina y ahí se terminó el problema. Pero yo estuve Aham. leyendo internet y es un problema que se ha dado en muchas computadoras. Aham. É, é realmente um problema. Sí, ellos hacen algo para mejorar, pero después generan problemas. Aham. Estou pagando por esse problema. Sí, Porque mi som é uma assinatura, né? la Então, nuestra, la nuestra también. é, Es decir, acá también pagamos anualmente aham. una licencia. Isso, exato. A ver quién viene más. Están entrando. Johan no va a poder estar hoy. Él Aham. te iba a mandar un mensaje avisando. Los demás están entrando, creo. Acá tenemos alumnos de Paraguay, de Argentina y del Uruguay. Uau! Ahora, sí. Quantos de Paraguai, quantos de De Argentina? Paraguay tenemos al presbítero Arsenio, que está ahí Aham, adelante. Es presbítero de la iglesia de Asunción con el pastor Marco Paulo. aham, El que dice Verónica es el presbítero Marcelo, aham, que está en la iglesia de Marcos Paz en Argentina con el misionero, el pastor Wilton, y la permite aham. también. Pues hay unos cuantos más de Argentina que están por ahí. Son muchos que están de Argentina. Uhum. Uhum. Bien, a ver quién. Oh, creo que pastor, yo voy a pasarte el host, oramos Sim, y solamente tendré que estar atento que a veces te van para, a pedir para entrar, sim, ¿tá? sim. Vamos a orar entonces, pidiendo la bendición del Señor. Padre, gracias te damos a Dios por un día más de vida que tú nos concedes, Dios, y estamos agradecidos por todo tu cuidado durante esta jornada, Dios, y de manera especial por poder estudiar este evangelio, Dios, tan precioso, Señor, donde tú te revelas a nosotros como el Dios que se hizo hombre y que manifiesta a nosotros este amor inmensurable, este amor que nos concede de vida eterna. Cuánta riqueza, Señor, hay en tu palabra, cuánto tenemos para aprender a Dios acerca
de tu grandeza, Señor, y también de la grandeza de tu obra, Señor, y de cómo somos bendecidos, oh Dios, por tu gracia. Y estamos agradecidos, Dios, por eso. Te agradecemos por la vida de Pastor Jair. Oramos que tú lo sigas bendiciendo, capacitando, dándole, Dios, sabiduría, para conducir las clases. Y también bendice, Señor, a su esposa, a su familia. Y también, oh Dios, tu gracia, tu sostén, oh Dios, estén con ellos en todas las áreas que necesiten todos los días, Señor, que se sientan fortalecidos y amparados, Dios, por tu gracia. Nos encomendamos, oh Dios, en tus manos y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar acá. Muy bien. Ok, vamos entonces. Creo que están mirando. Sí, se ve, sí. Sí, excelente. Entonces, en clase pasada, anterior, nosotros, só um momentito, ok? Nosotros estudamos sobre algumas informações que podemos chamar de introdutórias com o Evangelho de João. Algumas outras coisas devem ser ditas também, pero como nós temos material muito extenso, muito grande, para contemplarmos durante as classes, então resolvi entrar em el texto e durante a exposições estes assuntos deverão surgir. Então, nosso texto, iniciando o Evangelho de João, nós temos o que é chamado de prólogo. Prólogo, duas palavras gregas, a preposição pró e a palavra logo, logue, que quer dizer antes. Este prólogo, que é assim chamado, possivelmente a maioria, a maior parte de los estudiosos creem que é canto, cântico que era cantado em la igreja primitiva. Não podemos dizer de uma forma certa, com certidumbre de facto, pero é uma possibilidade que los versos 1 a 18 do capítulo 1 seria então este prólogo, este cântico que era usado como uma espécie de alabanza em los cultos, las adorações. Então, é muito interessante porque nós temos neste texto algumas palavras que remontam ao gnosticismo e também ao estoicismo. O gnosticismo foi uma grande heresia. Gnosticismo tem vários braços, ramificações, com vários nomes, como, por exemplo, docetismo. Docetismo vem do termo grego dokel, que quer dizer parecer, algo que apenas tem uma aparência. Então, neste ramo de gnosticismo, por exemplo, dizia-se que Jesucristo parecia homem, parecia carne, pero eras apenas tão solamente espírito. Então, certamente uma grande heresia. O gnosticismo estava fundamentado em
em um pensamento grego conhecido como a dicotomia griega. Certamente os irmãos já ouviram falar com respeito a isto. Era uma espécie de divisão na visão, na mirada do ser humano, na compreensão da essência do ser humano. Isto é uma coisa muito interessante, porque, de certa forma, nós refletimos algo deste pensamento errôneo. Minha madre, por exemplo, há algum tempo atrás, el passado, hoje, ela já conhece a verdade, pero ela dizia, quando eu morrer, pode jogar meu corpo em qualquer buraco, qualquer bala, qualquer lugar. Então, é uma visão errada, como se o corpo fosse de alguma forma descartável, fosse de alguma forma pecaminoso, ruim. É exatamente o contrário, é o oposto. Compreendam, um corpo muerto nada pode fazer. Vosotros, de forma alguna, ya miraram um cadáver, um corpo muerto, ímpio, pecador, malvado? Claro que não. Um corpo nada pode fazer. O lugar del mal em ser humano é a alma, em el espírito, não em el corpo. Jesucristo pode tomar um corpo exatamente como como nós, como o que nós temos, e sem pecado nenhum, sem nenhum mal. Então, reparem que é exatamente o contrário. O corpo não tem qualquer maldade. Onde está a maldade, o pecado é no espírito. Então, nós temos esta ideia errônea que é, de certa forma uma influência dicotomia grega, que mirava o corpo como sendo mal, como uma prisão, uma prisão da alma, em la muerte. Então, a alma era libertada del cuerpo mal, la alma era buena, el cuerpo mal. Então, miren que coisa interessante, quando Pablo está falando, discursando em Atenas, em el Areópago, ele inicia seu discurso desde a criação e vem desenvolvendo sua argumentação até chegar em Jesucristo. E quando ele habla que Jesucristo ressuscitou, então, imediatamente, os atenienses, que eram gregos, dizem: quanto a estas coisas, ouviremos tu outro momento. Pare. Por quê? Porque para eles, a ressurreição era um regresso à prisão del alma. Por isso, era uma coisa inconcebível, inaceitável. Então, miren, esta é a raiz, a base da ideia gnóstica. Acá em Brasil há um ditado, talvez tenha uma versão em seus países, nações que diz assim: de buenas intenciones, de buenas pensamientos, intenciones, el infierno está pleno. Então, a ideia gnóstica, reparem, talvez tenha partido de algum bem intencionado que tinha uma ideia de mostrar um Cristo mais glorioso, pero repare, se
Jesucristo fosse uma espécie de espírito tão solamente, um espírito não sangra, um espírito não morre, então, não há redenção, não há salvação. Então, acabou com a obra de salvação, de redenção de Jesucristo. Por isso foi uma heresia muito peligrosa, porque desviava de facto do fato central de la cristandad, que é a ressurreição. Um espírito não morre. Então, Juan escreveu seu evangelho. Isso é uma coisa muito importante de lembrar. Por volta da década de 80 do primeiro século, e reparem coisas muito importantes. Quando Juan, portanto, escreveu seu evangelho, não havia mais um cristianismo judío. A igreja de la judía havia sido esparramada por causa de la destruição de Jerusalém e do templo. Então, a igreja era plenamente gentílica. Não havia mais nenhuma raiz, nenhuma ligação com o judaísmo. Juan possivelmente tinha sua morada em Éfeso, nem mesmo estava em la região de Palestina, de Judea, estava em la Ásia Menor, motivo pelo qual, depois de cerca de 15 anos, escreveu Apocalipse e dedicou àquela região de la Ásia Menor, iniciando exatamente em Éfeso, as 7 igrejas de Apocalipse. Então, Juan escreveu a uma igreja perseguida, debaixo de intenso sofrimento, uma igreja que agora era gentílica tão solamente, e já tendo alguma influência do gnosticismo. Os liberales creem que o Evangelho de Juan tem sua fecha em el segundo siglo, exatamente por causa de termos gnósticos que aparecem, como o próprio Logos, que está cá, Logos, ou então a divisão, ou como é dito, ideias apresentadas como paradoxais, como luz e trevas, como cielo e terra, são construções muito comuns em el gnosticismo. Pero entendamos que, embora de facto tenemos termos que são comuns em el gnosticismo, em Evangelho de Juan, e construções também, entendamos que um movimento em la área de saber, del conhecimento, não ocorre del dia para a noite. Não é assim? Nós vivemos uma época de grandes transformações, especialmente, por exemplo, em relação à família, à sexualidade, a questão, por exemplo, homossexual, foi introduzida acá em Brasil, não sei, em suas nações, em década de 80. E foi um escândalo. A novela, não sei se conhecem novela, e logo o autor da novela tratou de matar o homossexual porque ele tinha que sair desta novela porque foi um escândalo, pero foi insistindo e as mídias, o governo de esquerda que tem esta abertura, podemos dizer até mesmo uma ênfase. Reparem,
o que nosotros tenemos hoy es una muerte del esencialismo, que esta muerte começou, teve início lá no Iluminismo, no século XVIII, com a Revolução Francesa, 1789, quando terminou-se a ideia de coisas essenciais, de verdades absolutas. Estas ideias, estes conceitos foram como que sendo escanteados, deixados de lado, em favor de uma ideia de constante transformação. O que está por trás, o que dá base, alicerce a estas ideias de mudança de sexo, de assumir outras identidades, são exatamente este pensamento diabólico de que o homem e todas as coisas não têm uma essência, apenas estão em constante transformação. Especialmente Martin Heidegger, um filósofo que é chamado existencialista, desenvolveu um conceito que dá base a isto, embora ele não mirasse este objetivo, pero foi usada sua filosofia para esta base. Então, mirem, para que uma ideia seja aceita, seja introduzida em uma sociedade, é necessário décadas para que isto aconteça. Então, para que tal ocorra. Então, quando Juan escreveu seu evangelho em la década de 80, alguns termos e construções e ideias do gnosticismo já estavam presentes, estavam circulando na sociedade, pero ainda não era uma ideia hegemônica, algo que era plenamente aceito, pero estava. Então, não precisamos de forma alguma dar uma datação, uma fecha do segundo siglo por causa disto. Bom, então, quando miramos Juan 1:1, e é muito importante compreendermos isto, reparem que Juan, ele está falando do Evangelho de Cristo como em termos de uma nova criação. Ele inicia com enarque em el princípio. Isto é muito interessante porque este princípio é o mesmo de Gênesis. Quando miramos o início do livro de Gênesis, nós vemos em el princípio. Este princípio é aquele momento, se podemos dizer assim, momento na eternidade, em que solamente existia Deus, não havia criação. Em Gênesis 1, quando é falado em el princípio, está falando daquele momento quando Deus iniciou, começou a criação. Então, nada existia a não ser o ser de Deus. Então, reparem que Juan está retrocedendo exatamente de Jesucristo significa uma criação. E é verdade. Isto, meus irmãos, é fundamental. É verdade. Reparem que a consumação da obra terrena de Jesucristo acontece, se dá, tão somente quando Jesus ascendió a los cielos e assentou-se em el trono e batizou sua igreja com seu espírito.
Es ahí que el ministerio terreno de Jesucristo terminó. El objetivo de Jesucristo en vir a esta tierra foi exatamente devolver la habitación del Espíritu a Pastor Jair, creo que está sábado trancando. y resurrección. Este era el camino. Sí. Creo que estaba, no sé si solo para mí empezar trancando tu internet un poquito. Puede ser, hermanos. Eu ouço ustedes claramente. Bien. ¿Te escucharon todo lo que dijo Pastor? ¿Bien? Más o menos, ahí se entrecortó un poquito. Ah, se entrecortó un poquito, sí. Está bien. Sí, se Para que- recortó. no, está bien. No sé qué parte quedan ustedes, pero solo para avisar al profesor. Estão me escutando? Viene Ah, ou não? ahora sí. Ahora sí. Perdimos un pedacito nomás. Só um momentito, deixa eu me ver acá se consigo algo melhor. Iván, ¿puede ser que tengas el micrófono abierto, Iván? Puede ser. Hola, sí. A mí me... ¿Por qué? Sí, Hola. puede mutear tu micrófono, Iván, que así no da también interferencia. Sí, yo lo tengo muteado. Porque está abierto tu micrófono. Pero igual el profesor puede mutear, no pasa nada. Ok. Igual está lloviendo mucho en San Pablo, puede ser eso también. Sim. Está melhor? Está excelente. Sim. Então, vamos retroceder um pouquinho. Quando Juan habla com respeito a el princípio, em griego, esta expressão enarque, isto nos remete exatamente ao início da criação, a Gênesis capítulo 1. E o que Juan quer demonstrar para nós é exatamente isto, é que a vinda de Cristo é como uma recriação de todas as coisas. Isto é muito importante de compreender. Quando Jesucristo veio a este mundo, seu objetivo não era morrer e ressuscitar por nós tão solamente, pero estas duas coisas, muerte e ressurreição, eram o caminho para sua ascensão e o derramamento do Espírito. Quando Jesucristo batizou sua igreja com seu Espírito, então, este é o objetivo último de Jesucristo, fazer do homem, los electos, morada de Deus novamente. Então, quando Adão foi criado, ele era templo do Espírito Santo. Quando Deus soprou em sua ventana, o Espírito, nariz, é isso mesmo. Ele soprou não solamente a vida física, pero o próprio Espírito Santo. Então, Adão foi criado para ser um portador de Deus, casa, morada de Deus. E quando pecou, quando desobedeceu a Deus, então perdeu este privilégio. Então, reparem que Jesucristo, como segundo Adão, ele vem desfazer, vem terminar todas as coisas que a queda trouxe a nós outros. E isto tem seu ponto mais elevado, exatamente com
o derramamento do Espírito. E quando Jesucristo derrama seu Espírito, especialmente Pablo habla com respeito a isso, inicia-se uma nova criação, ou uma restauração da criação. Reparem que a ideia de Pentecoste é as primícias, os primeiros frutos. Isto quer dizer que nós outros, como crentes, como eleitos, portadores do Espírito Santo, somos a primícia da nova criação, da restauração de todas as coisas, o que habilita Pablo a dizer que nós outros temos uma habitação em um novo mundo, outro mundo, não mais o mundo de pecado, o mundo amaldiçoado pelo pecado, pero uma nova criação, uma restauração da criação que tem início, que começa exatamente em nós outros por causa do derramamento do Espírito. Então, reparem, outra coisa que é uma informação de introdução. Como Juan escreveu por volta da década de 80, reparem que as cartas de Pablo, as epístolas de Pablo, já eram plenamente conhecidas da igreja, a teologia paulina, as cartas de Pablo já circulavam pelas igrejas como uma brochura, um caderno. Então, Juan, ao escrever seu evangelho, ele também reflete algo da teologia paulina. Há muitas aproximações entre o pensamento de Juan e o pensamento de Pablo, exatamente por causa disto. Então, enarque é uma forma de Juan nos remeter a uma nova criação. Que Jesucristo significa para todos, para a criação, a obra de Jesucristo restaura toda a criação. Uma coisa muito interessante, muito importante na língua grega, é que tanto em português como em espanhol, perder-se quitou-se as terminações de substantivos e adjetivos, particípios, pronomes que tinham em latim. A gramática do latim é muito próxima da gramática grega. E quando se tiene desinências, terminações em substantivos, adjetivos, etc., a ordem da sentença da oração, quando se escreve, não é tão importante. Entretanto, em português e também em espanhol, existe uma ordem sintática mais própria para um correto entendimento, uma correta compreensão. Primeiramente, vem o sujeito a quem se refere, o ator da ação, depois vem o verbo e objeto direto e coisas tais. Em grego, como o sujeito é compreendido, é mirado pela desinência, como, por exemplo, aqui está o sujeito, logos, como eu sei, por causa desta terminação, omicron sigma, é um substantivo masculino nominativo. O nominativo é o caso do substantivo que significa o uso desse sujeito, aquele que é o autor de la ação. Então, miren, em português e em espanhol, generalmente se começa a expressão, a frase, a oração com o sujeito, pero em grego não é necessário, porque eu sei por causa da terminação. Então, é possível em grego e também em latim iniciar a sentença com uma expressão que quer se destacar, quer se colocar em relevo.
Então, Juan começa com enarque. Ele está, portanto, nos remetendo deliberadamente, propositalmente, para o princípio, para aquele momento quando Deus começou a criação. É empático. Então, en el principio era el verbo. Reparem acá, el infinitivo, desculpem, el imperfecto na língua grega, que é uma ideia de um processo, uma ação que ocorreu em el passado, por algum tempo. Então, este princípio em que el verbo era, está se referindo a todo o período anterior à la criação, la eternidade anterior à la criação. El verbo já era, estava lá. Hablemos um pouquinho da ideia do Logos. Então, já falamos que o Logos é um termo gnóstico e em gnosticismo, não apenas gnóstico, né? É importante dizer isto, era um termo utilizado por gnósticos, pero não era um termo exclusivo do gnosticismo. Entretanto, em el gnosticismo, este termo logos tinha um significado de la razão por detrás de todas as coisas. Los princípios que regem, que determinam a existência. Mirem que coisa interessante, que mesmo esta ideia gnóstica também caberia a Jesucristo. Pero Juan não está aplicando a ideia gnóstica. Em la época do Novo Testamento, em primeiro siglo, uma outra corrente filosófica, na verdade, uma corrente filosófica, porque o gnosticismo não pode ser chamado de filosofia, uma corrente filosófica muito popular era o estoicismo, que já citei. O estoicismo tinha muitas aproximações com o cristianismo. Por exemplo, um grande estoico foi Marcos Aurelius, um imperador romano. Eu já li quase metade desta obra, que é chamada Meditações de Marcos Aurelius. É muito interessante como há conceitos muito próximos, alguns que são idênticos à ética, à moral cristianas. Dizem os historiadores que esta aproximação é tão grande que alguns cristianos usavam a meditação de Marcos Aurelius como livro de devocional, pero é uma coisa absurda. De forma alguma podemos fazer algo como isto. Também, recentemente, acá em Brasil, não sei se em suas nações foi falado com respeito a isto também. Muito se falou com respeito ao relacionamento entre o apóstolo Pablo e Sêneca, que era um filósofo estoico. Obviamente, sempre a sociedade, o mundo, exagera demais estas ideias, estas coisas. É possível que Pablo tenha tenido algum contato com Sêneca, pero não tanto como estas ciências humanas querem dizer.
E é interessante que em el estoicismo, el logos também é um termo fundamental, é chamado Deus em el estoicismo e é tido como uma razão criativa, uma consciência criativa que gerou todas as coisas. Reparem que esta ideia também poderia se aplicar a Jesucristo, pero não existe o que Juan tem em sua mente. Reparem, Juan era um judío, seus pensamentos, suas referências são o Antigo Testamento. E quando miramos o Antigo Testamento, então encontramos a sabedoria divina em capítulo 8 de Provérbios, onde Deus é personificado em la sabedoria, em el entendimento. É muito interessante como é dito que antes de la criação, de se formar todas as coisas, eu já existia, diz a sabedoria, o entendimento também. Então, reparem que antes de Deus criar todas as coisas, Deus criou os conceitos. Deus não criou uma criatura e depois pensou, para que serve isto? Não. Todo o projeto da criação, toda a ideia da criação estava em la mente de Deus antes da criação. E quando Deus, então, começou a criação, ele pôde falar, haja luz. O conceito de luz já existia, porque Deus estabeleceu todos os conceitos, toda a lógica, todas as leis que determinam, que regem a criação. Então, isto é o logos que Juan quer dizer, é todo conhecimento da existência, não somente as ideias religiosas, a eleição, a queda, a obra de Jesucristo, sua glória, encarnação, isto e muito mais, isto e todas as coisas que determinam a existência. Por isso que a criação e a salvação são duas faces da mesma moeda, Então, são dois lados da mesma coisa, porque a criação dá início à existência e a salvação é a restauração da criação. Então, estas duas coisas são vistas juntas. Jesucristo, portanto, é colocado em el princípio antes da criação, porque em Jesucristo está em el conhecimento de todas as coisas, como a sabedoria de Deus, como o entendimento de Deus, personificado em Provérbios capítulo 8. Então, reparem, por isso Juan nos remete a enarque em el princípio, porque é sua intenção deliberada mostrar Jesucristo como o Criador e como Salvador, e como a salvação como a restauração da criação. Então, a estrutura de Juan 1:1 é silogismo simples, uma estrutura do pensamento grego, de lógica grega, onde A mais B igual a C.
Então, a primeira afirmação, en el principio era el verbo. ¿Por qué la traducción verbo? Porque, reparem, tanto em espanhol como em português, el termo palavra é apenas um significado, tiene a ideia de um significado. Portanto, não há uma força, não há. Reparem que o conceito hebraico, de palavra, Deus é todas as coisas por sua palavra. Miren que poder há na palavra. Deus usava sua palavra para falar a los profetas. Los profetas usavam a palavra para falar ao pueblo. Jesucristo é a palavra de Deus, logos, que significa palavra. Portanto, o conceito de palavra é algo muito mais forte do que em la cultura portuguesa e espanhola. Então, por isso, em nossas traduções, preferiu a utilização de termo verbo, porque o verbo que é ação, não apenas solamente ação, porém processo, estado, pero também ação. Então, optou-se por a palavra verbo para aproximar um pouco mais da ideia de logos, de palavra, em la cultura grega e hebraica. La segunda oração, kai ho logos en prostonteon, e o logos estava com Deus. Então, mirem a lógica do raciocínio. Se o logos, o verbo, estava em el princípio, antes de la criação, ora, quem estava em el princípio anterior de la criação? Deus. Então, estava com Deus, porque solamente Deus estava antes da criação. Ora, se o verbo estava em el princípio antes da criação, se o verbo estava com Deus, quem é o verbo? Deus. Então, A mais B igual a C, um silogismo simples. E uma coisa muito importante para esclarecermos uma heresia predicada pelos testigos de Jeová, é esta a expressão? Testigos de Jeová? Testemunhas de Jeová? Sim. Então, entendamos o que é a verdade e a mentira. Reparem acá, em linguística existe o que é chamado de referenciação. De quem se habla? Existe um referente em um texto a quem se faz as referências. Desde o começo é o logos, é o verbo. Então, eu sei que o logos é o sujeito, é mi referente. Então, no princípio era o verbo. Reparem, de novo, o referente é o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Então, o referente é o verbo. Em grego, existe uma construção onde são utilizadas duas palavras com terminações de sujeito, caso nominativo. Então, temos theos, que é um nominativo masculino singular, e logos, que é nominativo masculino singular. Portanto, olhando para esta expressão, kai theos en ho logos, eu tenho dois sujeitos. Quem é o sujeito? Quem é o referente? É o logos, que desde o princípio deste período composto está afirmado, está claro, é o verbo.
Pero gramaticalmente também eu sei que é hologos, exatamente porque ele está determinado pelo artigo também masculino nominativo singular. Então, hologos é mais nominativo do que o theos. E em grego, nós temos na construção, quando se utiliza, então, dois termos em el nominativo, em el caso de sujeito. E estes dois termos são unidos pelo verbo ser, que está aqui, ó. O verbo eimi, no grego, que é o verbo ser estar, aqui no passado, imperfeito. Então, esta construção mostra que theos, Deus, portanto, é um predicativo do logos. O logos eras Deus, theos. E mais ainda, quando não temos um artigo definido acá, neste substantivo, em grego não significa que é um substantivo abstrato ou o termo é indefinido. Não. Quando temos este tipo de construção e o segundo termo nominativo ocorre sem artigo, significa que ele está destacando essência. Então, vocês reparem que aquele que estuda a língua grega sabe que o que está sendo dito acá é que a essência do Logos era divina, portanto, o Logos é Deus. É exatamente isso. Os testigos de Jeová, por não ter um artigo acá, em Theos, Deus, portanto, dizem que é um Deus genérico, um Deus criado. Muitas vezes atribuem Jesus Cristo ao arcanjo Miguel, como se fosse a mesma pessoa. Então, é uma grande heresia chamada de unitarismo, que foi combatida lá no segundo e terceiro século, no início, no começo da igreja, houve as controvérsias chamadas cristológicas e trinitárias. E o unitarismo, como o próprio nome afirma, predicava uma única persona. Portanto, não havia trindade. Era apenas uma persona. O contrariando a Escritura, que afirma que Jesus Cristo é Deus, afirma que o Espírito Santo é Deus, igual a Jesus Cristo. Então, esta é a explicação gramatical do grego para entendermos a heresia dos testigos de Jeová, entendemos que, de facto, o que Juan está falando é que o Logos é Deus, é divino, é o próprio Deus. Obviamente, dentro da estrutura da Trindade. Certo? Temos acá a continuação em verso 2. Este estava em princípio com Deus, literalmente em grego. Este era em princípio com Deus, em Reina Valera. Então, é reafirmado isto, e reparem que Juan, então, ele começa seu evangelho afirmando a divindade de Jesus Cristo. Isto é uma coisa muito importante que nos recorda a época da escrita deste evangelho na igreja perseguida. Juan, ele revisita, ele repete muitas informações. Ele constrói um evangelho altamente teológico para dar densidade,
a fé da igreja que estava passando por muitos problemas, muitos sofrimentos. Então, ele inicia com esta ideia central ao cristianismo, que é a divindade de Jesus Cristo. Ele faz isto exatamente afirmando a pré-existência de Jesus Cristo. Ele estava lá no princípio, ele estava com Deus, ele é Deus. E, portanto, estava no princípio com Deus, é reafirmado. No verso 3, temos a afirmação de Jesus Cristo como Criador. Reparem como a ideia nos remete a Gênesis de facto, porque é dito que tudo por meio dele, através dele foi feito, e nada sem ele foi feito. O foi feito aqui é uma ideia do perfeito que dá o significado de algo que foi feito e continua feito, que permanece, portanto. Jesus Cristo é afirmado assim como o Criador, junto com o Pai, Padre e com o Espírito. É dito que nele estava a vida e a vida era a luz de los hombres. A ideia de vida e de luz são sinônimos em la Bíblia, tiene o mesmo significado. Isso é uma coisa importante. Jesus Cristo, como luz do mundo, reparem que com isto o mundo é afirmado como estando em trevas, porque caso contrário não necessitaria de luz. E a ideia de luz é a ideia de conhecimento. Em la história é chamado os siglos 10 até o siglo 13, 14, como a era de las tinieblas, exatamente pela obscuridade do conhecimento causado por uma igreja desviada. Então, luz tiene a ideia de conhecimento. O próprio movimento iluminismo tiene também esta proposta de desenvolvimento de conhecimento. É lamentável que este conhecimento do iluminismo foi um conhecimento que enveredou para o ateísmo, pero apenas solamente para ilustrar o conceito, luz é conhecimento. Então, miren, quando nós vamos entrar em um quarto, um dormitório, que está escuro, está, portanto, não conseguimos mirar o que há dentro, a primeira coisa que hacemos é acender a luz. ¿Por quê? Para que conhecemos com nossos olhos e não com nossos rodilhos, quando sentimos algum objeto à nossa frente, delante de nós. Então, o principal meio de conhecimento que temos é a visão. E, portanto, a ideia de luz é aquilo que aclara, aquilo que nos dá conhecimento. Jesus é a luz de los hombres, porque ele é o único que pode revelar o conhecimento de seu Padre. Então, em Cristo está todo o conhecimento que podamos ter de Deus. Então, por isso é a luz de los hombres, e como resultado, a vida. Quando estudamos a carta de Tiago,
de Santiago, hablamos con respecto a este concepto de vida, ¿no? Es muy importante tener esta idea, porque generalmente nos referimos a esta existencia que tenemos como vida, pero esto es un morrendo. Todos nosotros estamos morrendo a cada segundo de existência. A vida é o que Deus criou antes da queda, antes do pecado. Adão, antes de pecar, tinha vida, pero o que temos hoje é uma muerte estendida. Então, miren que conceito interessante. É uma muerte gerúndia. En la língua, gerúndio é aquilo que estás acontecendo. Então, miren, para que o homem caído tivesse a oportunidade de salvação, o que Deus é? Reparem que a punição para o pecado, para comer del fruto del árbol de conhecimento de bien y de mal era la muerte. Y no solamente la muerte espiritual, pero también la muerte física. La pregunta que se hace es, ¿por qué el hombre morrió espiritualmente instantáneamente cuando pecó? Pecó, morrió espiritualmente, pero no físicamente. ¿Por quê? Exatamente porque Deus, quanto à muerte física, Deus estendeu este momento de la queda para que o homem tivesse a condição de salvação. Então, ao invés de o homem morrer instantaneamente, quando Adão pecou, morrer fisicamente, Deus esticou a muerte física para que o homem vá morrendo aos pouquitos. E assim criou este tempo em o qual nós existimos. É tempo de muerte. Isto não é vida. Vida, nós começamos a ter em Cristo. Como nueva creación, como primicias, como ya hablamos. Entonces, miren la misericordia y la gracia de Dios en hacer cumplir su palabra. El hombre murió. Todos nosotros tenemos la muerte en nosotros. Nuestros cuerpos están morrendo. Entretanto, Deus é com que houvesse ponto da queda, o ponto em la eternidade em que Adão caiu. Então, este ponto foi estendido, esticado, para que a muerte ocorrisse a los pouquitos e o homem pudesse, em esta existência de muerte, encontrar a vida em Jesus Cristo. Muerte é muito mais do que a separação do corpo e da alma. Muerte é separação. Quando Adão caiu, houve muerte entre Deus e os homens. Adão foi quitado, separado de Deus. Muerte separou, quitou o homem com sua esposa, porque hoje há divórcio, há atrito entre marido e mulher. La queda, la caída, trouxe também a muerte entre
relacionamiento entre hermanos, Caín mata a Abel, ali ocorreu uma morte física, sim, mas antes disto, a morte em el relacionamento, houve uma ruptura quando Caim passou a ter ódio de seu irmão. A muerte trouxe a separação entre padre e seu filho. Caim foi expulso, foi banido da presença de seu padre. A muerte trouxe separação entre o homem e a criação. Hoje, a criação continua, permanece como aliada de Deus, e o homem se tornou, se cambiou em el maior predador de la criação. Então, morte é um estado de existência que culmina, que termina com a muerte do corpo e a separação da alma. Então, a muerte é tão presente em nossa existência que até mesmo nos alimentamos de muerte. Nós comemos animais muertos. Certamente é melhor do que comê-los vivos. Pero, miren, é isto que é um estado de muerte. E nós nos acostumbramos com isto. Quando entramos em uma carniceria, creio que este é o nome, aqui em Brasília, é açougue, onde se vende carnes. Nós não compreendemos que tudo aquilo que miramos é muerte. Então, se miramos um animal muerto em la estrada, andando de carro, pensamos que coisa terrível, um animal morto, pero entramos em uma carniceria e pensamos em la carne como algo magnífico. Quando compramos uma caixa, uma embalagem de hambúrguer, não viene escrito aqui está o boi muerto, fulano de tal, com uma estrelinha de nascimento e uma cruzinha de falecimento. Pero é exatamente isto. Nós nos alimentamos de muerte. Tamanha é a identificação desta existência com a muerte que nós até mesmo nos alimentamos dela. Então, a vida que Jesucristo traz é o retorno, é na volvida àquele estado original de santidade, de perfeição, pero também de uma ordem perfeita. Tanto em Isaías, capítulo 6, capítulo 62, 4, por lá, há uma repetição das mesmas ideias. É dito que o boi pastará, comerá com o leão, o cordeiro, a oveja, comerá com o lobo, a criança, o niño, colocará sua mano em la morada de la serpiente. Então, reparem, é uma ordem perfeita. Não há pressa nem predador, não há muerte, nem de seres humanos, nem de animais, como eras no início. Isto é vida. É isto que Jesucristo traz para nós. E é muito importante também, meus irmãos, lembrarmos que a salvação é ressurreição. Hoje em dia, há muitos que confessam a fé cristiana, pero creem que a eternidade se dará em cielo. Não. Se a eternidade se dará em cielo, eu estarei eternamente muerto. Porque a muerte é a separação do corpo e da alma, é a culminância, é
es la muerte en su estado mayor, más elevado, es la separación del cuerpo y de la alma. Entonces, aquellos que están con Dios hoy en el cielo están muertos. Nosotros pensamos, concebamos la idea de muerte como una idea de dormência, de inatividade. E por isso temos uma certa estranheza quando pensamos que aqueles que estão em la glória, em el cielo, estão mortos. Estão. Porque é dito em la escritura que la muerte es el último inimigo a ser vencido. Jesucristo venció la muerte por direito. Reparem, Jesucristo não ressuscitou porque Deus disse, vou ressuscitar meu filho. Não. Jesucristo ressuscitou por seu direito. O salário, o pagamento do pecado é a morte. Pero, e quem não tem pecado? A morte não pode detê-lo. É aí que Jesucristo vence a muerte. A muerte, mesmo tendo Jesus tendo morrido, a muerte não pode detê-lo. Jesus vence a muerte, e isto é a salvação, porque nós morrimos. Jesucristo veio, desceu e houve a encarnação, exatamente para que Jesucristo morresse e vencesse a muerte por não ter pecado. O poder, a força da muerte é o pecado, pero quem não tem pecado, a muerte não tem qualquer domínio sobre ele. Então, miren, em la ressurreição é que se dá a vitória do crente. La ressurreição que é a salvação do crente. Isso não quer dizer, de forma alguma, que aqueles que estão em céu não estão salvos. Estão, pero apenas espiritualmente. A salvação não é apenas espiritualmente. Recordam-se o que falamos em el início, no começo, com respeito à dicotomia grega? Nós temos esta tendência de imaginar que espiritualmente en el cielo es más glorioso, pero no. Es más glorioso ser resucitado e habitar eternamente com Cristo nesta tierra. Meus irmãos, nós temos uma ideia tão contrária, tão diferente. Reparem que o diabo, que pode ter sido um querubim, é interessante que o único texto que habla do diabo, de sua caída, não habla do diabo, habla do rei de Tiro, que por las coisas que são ditas com respeito ao rei de Tiro em Ezequiel, percebe-se que há algo mais, alguma coisa mais. Porque habla-se que estavas em el Éden, eras glorioso, muito formoso, quis assentar-se em el trono de Deus, que vestia-se de pedras preciosas, etc. E uma coisa que é dita, querubim de la guarda, ungido. Então, há uma sugestão, uma ideia que o diabo pode ter sido um querubim. É interessante que em la narrativa de Apocalipse, o texto que é aplicado aos serafins em Isaías 6 é aplicado a los querubins. É interessante que a palavra será, que compõe o termo serafim, o termo hebraico, quer dizer serpiente.
naquele texto, quando o pueblo, em el Éxodo, para variar um pouquinho, desobedeció a Deus, Deus entonces mandou serpentes abraçadoras, serpientes víboras, peçonhentas, que picavam e matavam muitas pessoas. Então, Deus ordenou a Moisés, com misericórdia do pueblo, que fizesse uma serpiente e a levantasse, e todo o que fosse pecado, mordido de serpiente, se mirasse a serpiente de bronce, ficaria curado. E é interessante que estas serpientes são chamadas em hebraico de serafim. Então, isto leva os estudiosos a pensar que a aparência de um serafim seria uma aparência reptiliana, uma aparência de serpiente. Então, vejam que coisa interessante. Um serafim talvez fosse uma espécie de querubim. Quando vemos em la escritura os querubins, eles têm faces de animais como boi, como águia, como leão, como homem. Mas reparem, não há nenhuma face, rosto de réptil. Então, é possível que os serafins fossem uma espécie de querubins, reptilianos. E uma coisa muito interessante, os irmãos já pararam para pensar que Eva estava conversando com o animal? Bom, nós de vez em quando conversamos também, mas não esperamos que ele responda. No entanto, a serpiente respondeu a Eva: ora, como assim? Eras Nárnia? E Eva não pensou que aquilo era um tantito estranho. Como assim? Uma serpiente falando comigo? É uma possibilidade que fosse um serafim caído. O diabo que tem a aparência de réptil, de serpiente, conversando com Eva. Bom, então, tudo isto para falar desta vida que Jesucristo traz uma nova criação, restauração da criação. Em verso 5, a luz em las tinieblas resplandece, mas as tinieblas não la compreenderam. Então, isto é interessante, porque temos dois tipos de sentido para este termo katelaben, esta palavra grega que é um segundo auristo. Tanto a ideia de compreensão como uma ideia de oposição. Em português está las tinieblas não prevaleceram, não tiveram força contra a luz, não venceram, não tiveram alguma vitória contra a luz. Então, estas duas ideias são aplicáveis. A primeira, como está em castelhano, em espanhol, las tinieblas não la compreenderam, mostra a incapacidade do homem caído de reconhecer a luz, de por si mesmo ir até Deus. Em la ideia, como está em português, afirma que a luz de Cristo foi mais intensa, mais forte do que as tinieblas. E, portanto, cumpriu com seu papel de revelar a Deus neste mundo. Bom,
Bueno, foi um homem enviado de Deus, el qual se chamava Juan. Meus irmãos, Juan Batista é um personagem esplêndido. Ele era um primo de segundo grau, não sei como se diz isso em espanhol. Segundo grado. Como? Grado? Segundo grado, sim. Segundo grado de Jesucristo. Isabel era prima de primeiro grado de Maria, uma mulher muito mais velha que Maria, que era estéril, e também seu marido, Zacarias, estava bastante idoso. É quase uma repetição da história de Sara e Abraham, ambos já velhos, e a mulher estéril em la sua vida, e mais estéril ainda por causa de la velhice e da idade avançada. E Deus, então, abre o vientre de Isabel e concede um filho. Este hijo seria o precursor de Jesucristo, aquele que lhe prepararia o caminho, as sendas. E é interessante que Deus, de facto, e isto é profetizado com respeito a Juan Batista, el Batista, que ele seria grande aos olhos de los homens, e de facto, até mesmo Herodes tinha medo de Juan Batista, porque o tinha como um profeta de Deus. Para se ter uma ideia da influência da grandeza de Juan Batista, quando Pablo desembarca em Éfeso, lá em Hechos, capítulo 19, lá na Ásia Menor, em Éfeso, cerca de 20 anos depois da morte de Juan Batista, ele encontra discípulos de Juan Batista. Então, vocês reparem como Juan Batista era grande, pero mesmo assim, ele diz que não eras digno de desamarrar os sapatos de Jesucristo, um trabalho de escravo. Juan Batista, portanto, percebe que eras muito pequeno e que eras necessário que diminuísse, que ficasse ainda mais pequeno, para que Jesucristo tivesse toda a atenção do povo. Então, reparem que Deus, de facto, engrandeceu a Juan Batista, o fez grande aos olhos de los homens, pero sua grandeza foi também a causa de sua muerte, porque tão grande, Juan Batista tinha que ser eliminado, teria que desaparecer, para que não concorresse, para que não disputasse a atenção do povo com Jesucristo. E só havia uma forma, por sua muerte. Então, compreendamos que, assim como o ministério de Jesucristo incluía sua muerte, também o ministério de Juan Batista, pero por motivos muitos diferentes, pero incluía, era necessário que Juan Batista morresse. E assim se fez. É muito interessante o papel, a função de Juan Batista no Evangelho de Juan. Juan, o autor do Evangelho, o discípulo amado, registra 4 testigos de Juan Batista com respeito a Jesucristo. Reparem como a impressão que nós temos é que claramente Juan, o apóstolo que estás
escrevendo o Evangelho, sente a necessidade de fixar novamente algumas verdades cristianas no final do primeiro siglo, por volta do ano 80. E a persona de Juan Batista é enfatizada em el Evangelho de Juan. É uma coisa muito interessante. Juan Batista, portanto, recebeu a responsabilidade de reconhecer o Cristo, o Messias, e assim pregar ao pueblo que eras o Cordeiro de Deus, como ele o faz. Jesucristo, portanto, é anunciado como a verdadeira luz, que não eras Juan Batista. Juan Batista era um profeta de Deus, pero ele falava com respeito à luz. A luz era Jesucristo. Jesucristo estava em el mundo e el mundo foi hecho por ele. El mundo não le conhecia. Então, reparem, esta é a história da humanidade. Jesucristo é criador como o Padre e como o Espírito. Jesucristo estava no mundo. O mundo foi hecho por ele. O mundo não le conhecia. Isto diz respeito de forma especial a los momentos de la encarnação, quando o próprio Criador estava, portanto, em el mundo encarnado, e o mundo não lo conhecia. A lo suyo vino, e los suyos não le receberam. Então, reparem, Jesucristo veio para aquilo que lhe pertencia. Jesucristo veio para assumir sua messianidade e ser o Cristo de los judíos, para implantar no devido tempo um reino de Deus, restaurar o reino que foi perdido por Adão, usurpado pelo diabo, reconquistar este reino perdido por Adão. Pero aqueles que eram seu pueblo não o receberam. E por isso, nós temos exatamente esta situação de uma igreja internacional, multinacional, uma igreja mundial, uma igreja que está esparramada pelo mundo. É a era de los gentios. Mas a todos que los receberam, dio-les potestad de ser hechos hijos de Deus, a los que creem em su nome. Reparem, irmãos, que o homem não é hijo de Deus. Todo homem nasce como que um bastardo, como algum que não tem padre. Do ponto de muerto espiritualmente. É assim que o homem nasce. Pero en la conversión, nosotros somos adoptados hijos de Dios. Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, acredito, habla del concepto de adopción, que nosotros no recebimos el espíritu de escravidão, pero de filiação, de adoção, a ponto de podermos falar Abba Padre. Então, Pablo especifica esta ideia de adoção de uma forma mais clara. Juan acá habla de uma forma um tanto menos clara, pero entende-se perfeitamente o poder de ser hecho hijo é adoção. E se nós somos hechos hijos, é porque não éramos. Então, passamos a ser hijos de Deus por adoção
quando cremos em Jesucristo, los quais não são engendrados de sangue, nem de la vontade de carne, nem de la vontade de varão, mas de Deus. Então, nós outros nascemos, fomos assim engendrados, não por vontade e poderes de homens, pero pela vontade e pelo poder de Deus. E aquele verbo foi hecho carne, habitou entre nós outros, e vimos sua glória, glória como de unigênito do Padre, lleno de graça e de verdade. Então, meus irmãos, isto é a consumação do tabernáculo. O tabernáculo em Antigo Testamento era uma figura de Jesucristo. Jesucristo tabernaculou entre nós outros, esteve por algum tempo nesta terra fisicamente, mostrou sua glória, e Juan pude falar com respeito a isso, pois é possivelmente uma referência ao monte da transfiguração. Juan foi junto com Tiago e Pedro, Juan e Tiago foram os três que subiram ao monte e miraram a transfiguração de Jesucristo, a glória do Padre em el Hijo. Bom, voltamos ao testemunho de Juan e assim por diante, pero nosso tempo chega ao final. Paremos por acá. Como já decimos, é muito material e temos que, de alguma forma, contemplarmos aquilo que é mais importante. Certo? Muy bien. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieren decir antes de orar. El libro que van a leer es el de William Henry, ¿verdad, pastor? Sí, eu vou selecionar as páginas porque a obra me parece muito mais grande do que as 300 páginas. Então, vou indicar as páginas. Bien. Entonces, el pastor ya iba a decirles del libro de comentarios de Juan de William Hendrickson, qué páginas ustedes van a leer, ¿tá? Pero ya está disponible. Y además de este comentario, hay otros comentarios allá, incluso el que le gustaría usar, el profesor de F.F. Bruce, pero no está traducido al español, pero igual está allá disponible en portugués. Este es más sintetizado, ¿tá? Entonces hemos disponibilizado todos los libros, así los hermanos tienen Uma palavra, o comentário de F.F. Bruce é muito mais exegético, é estudioso da língua grega. William Hendrickson, ele é bueno também, pero não é tão acadêmico, tão para estudiosos, vamos dizer. Por isso, F.F. Bruce é mais condensado e mais acadêmico. Se algum tem facilidade em ler português, é possível também ler o comentário de F.F. Bruce. Perfecto. Muy bien, vamos a orar, hermanos, pidiendo la bendición del Señor para despedirnos. Muchas gracias, Pastor Jair. No sé si Arsenio está por ahí. Y si puede despedirnos de una oración, por favor. Sí. Padre bendito, te alabamos, te glorificamos en esta noche. Gracias, Padre Santo, por la vida del pastor que nos trae tu palabra, Señor, y que podamos aprender y llevar a práctica, Señor, todos los aprendidos. Bendice a cada uno, los alumnos y a todos los profesores también, Señor, y que podamos, Señor, cada uno
tener en esta noche, Señor, una reflexión de tu palabra y así, Señor, también nosotros aplicar en nuestra vida y llevar a la práctica, oh Dios. Gracias te doy por todo, Señor, y que tú puedas bendecir a cada uno de nosotros y que podamos seguir tu ministerio en adelante, Señor. Oramos a ti agradecido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, gracias, Pastor Jair. Gracias, hermanos. Buen descanso a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones. Yes. Bendiciones.